Você sabe quem foram os valdenses, os precursores da Reforma Protestante? É sobre esse assunto que eu quero tratar com você aqui hoje no nosso canal estudobiblico.net. Bem, vamos falar sobre os valdenses, um grupo religioso do século XII e que teve um impacto direto naquilo que se tornaria posteriormente a Reforma Protestante. Mas antes de conhecermos um pouquinho sobre esse grupo religioso, eu quero convidar você que ainda não assinou o nosso canal a se inscrever no nosso canal, acionar lá o sininho para que você possa ser notificado todas as vezes que nós estivermos disponibilizando conteúdos de natureza bíblica e teológica aqui no nosso canal. Nosso objetivo aqui é contribuir com o seu conhecimento das Sagradas Escrituras e a compreensão exata, ou a melhor compreensão a respeito da fé cristã. Mas, sem mais delongas, vamos dar continuidade aqui ao vídeo e vamos falar sobre os valdenses, esses que são considerados como precursores da Reforma Protestante do século XVI. Para entendermos a respeito deste grupo, eu quero primeiramente apresentar para você quem foram os valdenses. Acompanhe comigo aí agora nos slides. Bem, vamos conhecer então a respeito deste grupo chamado os valdenses. Os valdenses, eles eram também chamados de valdencianos. Eles foram uma denominação cristã ascética que teve a sua origem entre os seguidores de Pedro Valdo por volta do ano de 1173, lá na cidade de Lyon, na França. Os valdenses eles se caracterizavam por fazer votos de pobreza e de desapego às coisas materiais. Então essa é uma primeira apresentação de quem era esse grupo e o que eles praticavam e faziam. Mas vamos tentar entender como eles surgiram, qual o contexto e qual a relação deles direta com a Reforma Protestante do século XVI. Bem, os valdenses foi um movimento cristão que rapidamente se espalhou para os Alpes escócios, entre hoje o que é a França e a Itália. Fiel às suas raízes históricas, o movimento valdense é hoje centrado na cidade de Piemonte, lá no norte da Itália. Atualmente, os valdenses subsistem como um grupo etno-religioso na Itália e no Uruguai, nas igrejas Valdense Evangélica, ou nas igrejas Valdense e Evangélica Valdense do Rio da Prata, além de descendentes na Alemanha, nos Estados Unidos, na França e também no Brasil, nós temos a presença dos valdenses. Para podermos entender como esse grupo surgiu e qual o impacto ou qual a relação direta deles com a reforma do século XVI, temos que primeiramente entender o cenário religioso da Baixa Idade Média, principalmente entre os séculos 10, 11, 12, 13, na realidade do século 12 em diante, para entendermos o que estava acontecendo na Idade Média, na Europa, e entender o surgimento dos valdenses dentro de um determinado cenário, de um determinado contexto. Então vamos entender esse cenário daquele período chamado de Baixa Idade Média, a partir do século 12 em diante. Bem, a Baixa Idade Média ela é descrita como um período de declínio, de desintegração e de decadência moral em toda a sociedade europeia desse período. Os séculos que foram anteriores à Reforma, e aí nós temos que lembrar que a Reforma aconteceu no século XVI, ou seja, nos séculos anteriores a ela, nós tínhamos um cenário. Ou seja, mostraram-se ser séculos singularmente vitais em face dos desafios e das mudanças que a Igreja estaria enfrentando posteriormente. Neste período da Baixa Idade Média se proliferavam os desmandos na igreja, onde o mesmo ocorria com os apelos por reformas. Ou seja, o cenário religioso desse período da Baixa Idade Média era um cenário de desintegração, um cenário de decadência moral, não só da sociedade, mas também da igreja, onde começava a surgir movimentos que ansiavam, desejavam, que clamavam por reformas, por mudanças, por ajustes. Novas formas de piedade nesse período começaram a se surgir entre o povo leigo, entre os cristãos leigos. Tratados devocionais no vernáculo, um renovado interesse nas relíquias, nas peregrinações e nos santos. Ou seja, a espiritualidade neste período começava a ficar mais enfervecida, diante de um cenário até mesmo de decadência moral e institucional por parte da igreja cristã dentro deste período chamado de Baixa Idade Média. Além disso, nesse tempo,
passaram a surgir movimentos religiosos populares, tais como os Lollardos na Inglaterra, os Hussitas na Boêmia, os Valdenses e os franciscanos espirituais na Itália e na França. Então entenda, havia um cenário de decadência moral, decadência ética, institucional também por parte de uma certa parte do clero da igreja cristã, e esse cenário vinha se somando a um anseio por espiritualidade, onde começava a surgir grupos que não estavam concordando com a atual condição religiosa das coisas naquele período da Baixa Idade Média. Todos esses grupos, eles testificavam uma espiritualidade que era firmemente arraigada e até mesmo frenética. Então, se por um lado nós temos uma decadência moral e espiritual acontecendo, por um outro lado você começa a ter um clamor, um anseio por mudança e transformações, e uma espiritualidade que começava a ficar mais em ebulição. Houve, portanto, nesse período, um sólido crescimento no poder e na profundidade dos sentimentos religiosos até a época da Reforma. Ou seja, a partir do século XII e XIII até o século XVI, nós vamos ter o seguinte cenário religioso posto: decadência moral, institucional, decadência ética, mas ao mesmo tempo também um desejo, uma aspiração por parte da população cristã leiga de uma espiritualidade mais vívida, mais dinâmica, uma espiritualidade que andasse na contramão daquele estado religioso em que estava a igreja institucional. A sociedade da Baixa Idade Média, ela enfrentou várias sublevações. Sublevações de natureza política, sublevações de natureza econômica, sublevações de natureza social e principalmente sublevações de natureza religiosa, como essa demonstrada pelos grupos que começavam a surgir nesse período a partir do século XII em diante. Havia, nesse sentido, um sentimento geral de desânimo e de melancolia que era intensificado por um senso de ansiedade e expectativa. Olha que interessante, um cenário que é posto dentro desse período chamado de Baixa Idade Média. Por um lado, desânimo, melancolia diante dos problemas, lutas, dificuldades, decadência que a sociedade vinha vivendo, mas por um outro lado, ansiedade e expectativa com tempos melhores, com condições e situações melhores. Um desassossego mórbido com o sofrimento e a morte impregnou a Europa na Baixa Idade Média. E na raiz dessa experiência estavam os fenômenos geminados tanto da fome quanto da peste, principalmente da peste negra. Então imagine um cenário ruim, mas ao mesmo tempo nesse cenário ruim, um cenário de condições políticas, econômicas, sociais e religiosas, um cenário bastante negativo, mas por um outro lado um anseio por algo novo, um anseio por transformação, por mudanças. A Baixa Idade Média foi uma época de imenso apetite divino. As pessoas estavam ansiando pelas questões espirituais, estavam decepcionadas, cansadas, frustradas com aquilo que a religiosidade institucional apresentava, mas por um outro lado havia um anseio crescente por uma intervenção divina naquela condição de coisas que estava sendo posta na sociedade europeia da Baixa Idade Média. A sede de Deus, às vezes, era refletida em padrões bizarros de espiritualidade. O que acontecia neste lado, dessa espiritualidade frenética e que começava a entrar em ebulição? Havia alguns padrões comportamentais bastante estranhos, como do tipo zurrar na mesa em homenagem ao jumento que Maria montou, tatuar o nome de Jesus no peito sobre o coração, venerar hóstias sagradas, etc. Ou seja, nós vamos ter aqui uma ebulição religiosa cada vez mais intensa, um anseio por uma intervenção divina ou um anseio por alguma realidade transcendental que pudesse estar trazendo respostas àquele cenário caótico, negativo, melancólico e deprimido daquele tempo. O moralismo nervoso e as tentativas incessantes de aplacar um Deus sublime e irado serviam para agravar as ansiedades fundamentais de morte, de culpa e de perda de destino. O
mal-estar espiritual da Baixa Idade Média não foi a causa da Reforma Protestante, mas certamente constituiu-se o seu pré-requisito. Ou seja, se a gente quiser entender o que estava acontecendo no ambiente religioso e espiritual da Reforma do século XVI, nós temos que voltar séculos antes e entender o cenário do que estava acontecendo, compreender o ambiente religioso daquele período chamado de Baixa Idade Média. E vai ficar claro para nós que havia um mal-estar espiritual que estava sendo posto. De um lado, uma decadência moral, religiosa e institucional por parte da igreja, mas ao mesmo tempo, por um outro lado, um anseio espiritual cada vez mais crescente nas pessoas que precisavam de algo novo, de uma direção, de uma orientação, precisavam de respostas aos anseios que começavam a aflorar em suas almas. Além disso, havia no lado institucional da igreja, no lado institucional da religião instituída, havia as famigeradas contraversões da igreja pré-reforma. Havia a prática da simonia. O que era a simonia? Simonia era a compra e venda de coisas espirituais no único objetivo de obter favores divinos. Havia o nepotismo, onde determinados clérigos indicavam pessoas da sua parentela para assumir funções e cargos eclesiásticos. Havia o mau uso dos benefícios, havia o concubinato clerical. Enfim, estava havendo uma decadência no padrão clerical de alguns clérigos da igreja nesse período da Baixa Idade Média. Então olha só como que estava sendo construído aquele cenário religioso desses séculos anteriores à Reforma Protestante. Por causa disso, insatisfações no seio da igreja começava a tomar um caráter de reivindicação moral e de um juízo lançado contra essa parte corrompida da igreja. Não podemos dizer que toda a igreja estava corrompida, mas uma boa parte da igreja, na representatividade do seu clero, estava corrompida e degradada moralmente e espiritualmente. E por causa disso começava a surgir insatisfações e o anseio por mudanças, por reformas. E isso foi marcado por desvios de conduta de uma parte do clero. Começava a surgir movimentos de contestação à igreja instituída que passava a rejeitar a hierarquia eclesiástica de Roma. Então vamos entender o cenário desses 2-3 séculos antes da Reforma Protestante. Uma condição degradante, deprimente de parte do clero cristão católico e ao mesmo tempo um anseio por uma igreja mais presente, mais pastoral, mais vívida, mais dinâmica, uma igreja que pudesse atender às necessidades espirituais das pessoas, não só espirituais, mas até mesmo socioeconômicas, uma igreja mais presente. E essas insatisfações começavam a crescer na população a tal ponto de começar a se levantar uma rejeição à hierarquia religiosa que outrora estava estabelecida. Começava, deste modo, a surgir um clamor por uma igreja que fosse pura, uma igreja que fosse sublime, uma igreja que fosse verdadeiramente divina. E por que começou a surgir este clamor? Porque a igreja que estava posta, ou parte da igreja que estava posta na representatividade de seus clérigos, estava totalmente distante daquilo que as pessoas ansiavam em termos de representantes do reino de Deus entre eles. Muitos cristãos se opuseram de maneira extrema às práticas corrompidas de parte da igreja romana. Entretanto, alguns entre eles perceberam que era necessário haver algo muito maior do que um mero pôr em ordem as coisas. Era necessário algo mais. O que precisava era de uma nova definição da igreja. O que era ser igreja? Uma definição que se baseasse na compreensão renovada do Evangelho, na compreensão renovada daquilo que as Sagradas Escrituras e o Novo Testamento falam a respeito da igreja de Jesus Cristo.
E é por causa desse cenário de coisas que começa um movimento de busca por uma igreja verdadeira. Porque a decepção e a frustração de boa parte da população com a igreja institucionalmente estabelecida, que estava em parte corrompida por causa de comportamentos pecaminosos de seu clero ou de parte de seu clero, levou a população a ansiar por uma igreja que fosse mais verdadeira, uma igreja que pudesse de fato responder às necessidades e anseios da população com as verdades espirituais do reino de Deus. A unidade foi o ponto-chave da sociedade medieval, nós não podemos esquecer disso. Essa unidade, que foi vivida durante todo o período medieval, se conseguiu através de instituições universais como o Santo Império Romano, como a hierarquia da Igreja Romana, e da obediência que era devida a esta igreja e também da padronização espiritual provida pelos sacramentos e pelo credo, ou os credos da igreja. Ou seja, nós vamos ter um período durante a era medieval de uma certa unidade da sociedade em torno da representatividade desses elementos que eu aqui acabei de colocar. Sob a aparência de unidade, vicejaram sempre sementes de discórdia. Essas sementes se tornaram ao tempo da Reforma Protestante numa vulcânica explosão que rasgaria em pedaços o tecido da religião medieval. Em outras palavras, se analisarmos um pouquinho a história medieval e principalmente a história da igreja cristã, do cristianismo medieval, nós vamos ver que houve um tempo em que o cristianismo medieval proporcionou unidade social, proporcionou um senso de homogeneidade da sociedade de uma certa maneira, de uma certa estabilidade, mas ao final da Idade Média, principalmente naquele período chamado de Baixa Idade Média, devido aos desgastes deste clero corrompido ou de parte deste clero corrompido, essa estabilidade da igreja e consequentemente da sociedade seria ameaçada, como se demonstrou na eclosão da Reforma Protestante do século XVI. Diferente dos monges e dos frades que procuravam realizar reformas internas, os cátaros, os valdenses e outras seitas, ali está entre aspas, como os petrobrucianos, surgiram como revoltas externas para purificar a religião na última parte do século XII. Ou seja, a partir do século XII nós vamos começar a ter movimentos no meio dos cristãos que começavam a pleitear por uma purificação da igreja diante daquele estado de coisas que estava posta por causa de uma parte corrompida do clero. A prática permanente de corrupção na vida e nos hábitos da hierarquia papal e a preocupação constante com atividades seculares por parte do papado levaram muitos cristãos a reagir de um modo contrário à igreja cristã católica estabelecida à época. Intimamente relacionada com a ansiedade que marcou todos os aspectos da vida na Baixa Idade Média, estava uma crise de confiança na identidade e na autoridade da igreja. Então, aquela ruptura que vai acontecer no século XVI, durante os dias de Lutero, Zwinglio, Calvino, os reformadores, aquela ruptura com a igreja cristã católica, institucionalmente estabelecida, não foi algo que aconteceu só ali nos dias desses reformadores. Já era um movimento que começava a tomar corpo desde o século XII de insatisfação que a população estava tendo com a igreja por causa do comportamento pecaminoso de parte de seu clero corrompido. E isso fez com que houvesse uma perda de credibilidade e de confiança na identidade da igreja ou na autoridade eclesiástica da igreja. Nos séculos anteriores à Reforma Protestante, havia uma pluralidade de formas e doutrinas sobre a igreja cristã. Assim, a Reforma que aconteceu no século XVI só foi uma continuação da busca pela igreja verdadeira que havia começado muito antes que Lutero e Calvino. Este movimento da busca por uma igreja verdadeira vai começar lá no século XII, nos meados do século XII. Tanto os cátaros, também conhecido como albigenses, assim como os valdenses, procuravam voltar à forma pura de religião que eles viam nas páginas do Novo Testamento.
E isso nos leva ao momento de tentar entender o que foi o movimento valdense, como que ele surgiu, qual é a história deste movimento, o que ele reivindicava, quem foi o seu fundador, qual foi a relação deste movimento com a igreja que estava posta, com a igreja que estava estabelecida àquela época, a igreja católica apostólica romana, qual é a relação dos valdenses com ela. Bem, o movimento valdense, como eu disse lá na introdução, ele começou na cidade de Lyon na década de 1170 a 1180. Nesse período, um mercador rico da cidade, chamado Pedro Valdo, passou por uma experiência religiosa pessoal e profunda que o levou a doar os seus bens e a adotar uma vida de simplicidade e pobreza. Ou seja, o Pedro Valdo teve uma experiência que marcou a sua vida e por causa dessa experiência ele decidiu abrir mão de tudo o que ele tinha para poder se dedicar à causa do Evangelho. Mas vamos tentar entender o que foi que aconteceu com ele. Pedro Valdo era um homem honesto e um cristão fervoroso que, em meados do século XII, como tantos outros, sentiu invadido pelo desejo angustiante de promover um retorno às fontes vivas do Evangelho, de reconduzir a Igreja de Cristo ao seu fervor original e à sua pureza. Ou seja, Pedro Valdo, como um cristão sincero e fervoroso, ele também desejava e ansiava por uma igreja mais viva e bíblica, uma igreja que pudesse voltar às origens daquilo que o Novo Testamento dizia a respeito dela, nas origens espirituais, que eu quero dizer. Ou seja, o Pedro Valdo, como tantos outros cristãos, ansiava por uma igreja viva, uma igreja verdadeira. Ele era um comerciante muito bem sucedido e que se apaixonou pela Sagrada Escritura. E que até aquela época nós sabemos que as Sagradas Escrituras ela estava totalmente desconhecida para muitos dos fiéis comuns. Pelo fato de Pedro Valdo ser um comerciante bem-sucedido e ter riquezas financeiras e materiais, ele teve acesso à Sagrada Escritura e se apaixonou pela Bíblia, né? Se apaixonou pela Palavra de Deus. Como resultado, ele decidiu consagrar tempo e dinheiro para conhecer melhor as Escrituras, debruçando-se sobre o estudo delas e dedicando-se com 2 outros amigos padres a traduzir a Bíblia Sagrada para a sua língua, para o vernáculo. Tamanho foi o impacto que ele teve com as Sagradas Escrituras que ele decidiu, junto com outros 2 padres, fazer a tradução da Bíblia para a língua nativa deles. Porém, por volta de 1170, deu-se na vida de Valdo um episódio no qual ele julgou ser um sinal de Deus. E que foi esse episódio que levou ele a tomar a decisão que tomou de abrir mão de tudo e se dedicar à causa do Evangelho? Bem, veja lá. Um dos padres que trabalhava nas traduções da Bíblia morreu devido a um acidente. E com isso, Pedro Valdo entendia que Deus o estava chamando para algo mais além do que o trabalho de tradução da Bíblia. Ou seja, aquele seu amigo padre que estava se dedicando juntamente com ele, com mais um outro amigo, a traduzirem a Bíblia para a língua nativa deles, acabou morrendo num acidente e aquilo foi um impacto na vida de Pedro Valdo, onde ele entendeu que o chamado que Deus tinha para ele estava para além do que a mera tradução das Sagradas Escrituras. Ele entendeu que Deus queria usar ele para algo maior ainda. Imediatamente, Pedro vendeu todos os seus bens, distribuiu o dinheiro pelos pobres, abandonou a esposa e resolveu se consagrar a Cristo. Alguns entram no debate se esse abandono da esposa foi em função de alguma prática adúltera. Não foi nada disso. Ele decidiu se entregar a uma vida celibatária. A partir disso, passaram a vê-lo vestido à maneira de João Batista, calçado com tamancos, pregando pelas praças de Lyon e das cidades vizinhas uma mensagem de pobreza e de penitência, ao mesmo tempo que clamava contra as riquezas excessivas da igreja e a má conduta do clero. Ou seja, Pedro Valdo acabou tendo uma atuação profética no sentido de quê? De confrontar e denunciar o estado religioso da igreja institucionalmente estabelecida. E, para tanto, ele faz uma ruptura bastante radical, abre mão de tudo que ele possuía e tinha para se dedicar a uma vida de pobreza, de mendicância, no intuito único de apenas pregar o Evangelho e chamar as pessoas a uma espiritualidade mais viva.
Tocados pelo seu exemplo, muitos homens e mulheres tornaram-se seus seguidores e passaram a constituir o exemplo mais perfeito daquela dissensão reformista do século XII. Ou seja, nós temos aqui um cenário bastante interessante. Temos aqui uma condição de insatisfação por parte da população com a igreja institucionalmente estabelecida por causa dos comportamentos corrompidos de parte de seu clero. E vamos ter agora um homem que, numa decisão bastante abrupta e radical, decide abrir mão de tudo para se tornar uma voz profética no seu tempo, e aquilo vai atrair muitas pessoas. E essas pessoas, inspiradas no exemplo de Pedro Valdo, vão segui-lo e vão tomar também as mesmas atitudes que ele acabou tomando. Isso fez com que surgisse essa dissensão, este atrito entre este movimento cristão que estava nascendo e a igreja institucionalmente estabelecida. Esse movimento de seguidores de Pedro Valdo era composto por simples leigos e muitos analfabetos. Portanto, em torno desse pregador, em torno de Pedro Valdo, formaram-se grupos que passaram a viver como ele vivia e que repetiam assim os seus apelos. Ou seja, começaram a reverberar as práticas de pregação, as práticas de vivência religiosa que Pedro Valdo tinha. Esses grupos passaram a ser chamados de humilhados, ou também passaram a ser conhecidos como os pobres de Lyon, como também pelo nome de valdenses, ou seja, aqueles que seguiam Pedro Valdo. Esses pobres de Lyon não tinham a intenção de desafiar a autoridade da igreja num primeiro momento. A gente sabe que a intenção deles não era desafiar a igreja, a intenção era uma purificação da igreja, uma renovação da igreja. Mas a hostilidade, primeiramente dos clérigos locais, que se sentiam confrontados, e finalmente também a hostilidade do papado, levou esse movimento, esse grupo de pessoas que estavam caminhando na mesma direção que Pedro Valdo, levou eles a se oporem à igreja cristã católica apostólica romana. O arcebispo de Lyon inquietou-se ao ver simples leigos sem mandato e pouco formados aventurarem-se a comentar a Escritura, e por causa disso ele os proibiu de pregar. Porque até então quem só pregava e ensinavam eram os clérigos devidamente capacitados e separados para esse ofício. Mas agora, com o movimento valdense, nós vamos ter agora o estímulo de pregadores leigos ensinando e falando a respeito da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Pedro Valdo apelou para o Papa Lúcio III, que em 1184 confirmou a sentença episcopal do arcebispo. E foi a partir daí que a ruptura entre os valdenses, entre os seguidores de Pedro Valdo e a Igreja Católica Apostólica Romana se consolidou, pois Pedro Valdo se recusou a reconhecer a autoridade papal para essa questão de cunho essencialmente espiritual. É a partir deste fato que nós vamos ter, portanto, a ruptura. Pedro Valdo passou a declarar que os clérigos não tinham nenhum direito de falar em nome do Senhor, que todo fiel ele era o depositário do Espírito Santo e que, em função disso, cada um podia comentar a Escritura, podia pregar sobre a Escritura, podia anunciar o Evangelho, que não se encontrava vestígios do sacerdócio no Evangelho e que o homem não se santifica coletivamente por pertencer a uma igreja, mas o homem se santifica individualmente apenas sobre o olhar de Deus. E um dos pontos que gerou mais atrito ainda entre os valdenses e o clero católico foi esse entendimento que os valdenses tiveram de que o sacerdócio não se encontra respaldo para ele nas páginas do Novo Testamento. Assim, o valdismo, ou o movimento valdense, sobre muitos aspectos, acabou anunciando aquilo que mais tarde seria o protestantismo. E quando eu falo mais tarde, é 3 séculos depois, à frente, lá no século XVI, com Lutero, Calvino, Zwinglio e os demais outros reformadores. A condenação deles pelo arcebispo de Lyon, em 1181, foi formalizada em 1184, quando o Papa Lúcio III declarou que o movimento era herético e pediu a destruição desse movimento. A partir disso, embora fossem sujeitados a perseguições periódicas de grande violência,
os valdenses se desenvolveram rapidamente em Languedoc e em Piemonte. Ou seja, com esse posicionamento, a partir do ano de 1184, totalmente radical da Igreja cristã, institucionalmente estabelecida, a Igreja Católica Apostólica Romana, começou uma perseguição dura contra os valdenses e até mesmo violenta contra eles, com relatos de barbaridades feitas contra esse grupo. De lá, ou seja, dessas duas cidades, Languedoc e Piemonte, os valdenses pararam por toda a Europa Central e toda a Europa Oriental também. Eles se disseminaram. Pedro Valdo e seus seguidores desenvolveram um sistema itinerante, deslocando-se de cidade em cidade, secretamente em pequenos grupos. E era nesses pequenos grupos onde eles poderiam confessar os seus pecados e arrumar serviços para a sua sobrevivência. Além disso, os valdenses, esses pequenos grupos, eram estimulados a estudar e memorizar os livros da Bíblia quando, diante de algumas perseguições, eles não pudessem ter acesso ao livro sagrado. Então nós vamos ter um movimento de perseguição feita contra os valdenses a partir do ano de 1184. À semelhança da maioria dos movimentos religiosos populares do período, a ética valdense ela era pessoal, ou seja, tinha a ver com a ideia da santidade pessoal do indivíduo, mas ao mesmo tempo também anticlerical, ou seja, havia uma rejeição ao clericalismo por causa do comportamento pecaminoso de parte do clero que estava corrompido. E aí nós vamos conseguir entender o que vai acontecer no século XVI, quando os reformadores se posicionarão a partir da seguinte ideia, de que somente a Escritura é a autoridade em termos da verdade do reino de Deus, e não mais a instituição clerical. Tá? Esse movimento de rejeição anticlerical já começa bem antes, lá no século XII. Assim, procurando uma ética evangélica autêntica, os valdenses fizeram traduções do Novo Testamento, dos profetas e de seleções dos pais da igreja para a língua deles, a língua nativa, para o vernáculo. Eles acreditavam que a Bíblia devia ser a autoridade suprema nas suas vidas. E por causa disso eles condenavam os clérigos oficiais, pois não se conformavam aos ensinos dos evangelhos. Ou seja, os valdenses viram uma incoerência entre aquilo que parte do clero cristão católico pregava e vivia com aquilo que o Novo Testamento, que as Sagradas Escrituras apresentavam. Viram uma incoerência e por causa disso uma rejeição, portanto, a esta autoridade religiosa do clero. Desse modo, os valdenses se declararam uma contra-igreja, ou seja, uma igreja verdadeira. Uma igreja que estava em oposição à igreja romana, cujos clérigos e sacramentos foram denunciados como inválidos devido a práticas pecaminosas e vexatórias de uma parte do clero que estava corrompido. O pensamento valdense foi se alterando ao longo da Idade Média. Em 1207, um número significativo dos membros foi levado de volta à Igreja Romana depois de um debate com clérigos católicos. Aqueles que voltaram receberam dispensas especiais para praticar o seu estilo rigoroso de vida como os católicos pobres. São aqueles que deixaram, portanto, de seguir o movimento valdense e decidiram voltar para a Igreja Católica, porém, a partir daquele estilo de vida de pobreza, de santidade, de fervor religioso, como eles tinham durante o tempo que estavam entre os valdenses. Por se haverem despojado dos bens terrenos, a exemplo do próprio Cristo, os valdenses eram às vezes chamados de os nus seguidores de um Cristo nu. Era uma atribuição que era dada a eles nesse período. Além disso, havia discórdias dentro da fraternidade por causa de alguns artigos de fé. As exigências gerais da fé valdense, no entanto, emergem com clareza dos documentos do período, e a maioria desses documentos que temos não é de produção dos próprios valdenses, mas da própria Igreja Cristã Católica Apostólica Romana, no afã de combater esse movimento que começava a crescer e se espalhar por toda a Europa. Pedro Valdo acreditava que ele e seus seguidores deviam abandonar todas as demais atividades a fim de dedicar todo o seu tempo ao trabalho de evangelização segundo os moldes apostólicos. E é isso que vai explicar a sua decisão de abrir mão de tudo que ele tinha, que ele possuía. Ele exigia que os líderes do movimento, a quem ele chamava de perfeitos,
abandonassem seus empregos tradicionais e vivessem da mendicância para poder se dedicar de um modo mais total e pleno às questões do Evangelho, às causas do Evangelho. Pedro Valdo também recomendava o celibato, seguindo o que pretendia das injunções do apóstolo Paulo, mas também acreditava que isso facilitaria o esforço evangelístico. Ou seja, ele trazia a ideia de que uma vida celibatária, uma vida sem o compromisso de cuidado a uma família, daria mais liberdade aos seguidores para que eles pudessem levar avante a obra da evangelização. Bem, posto isso, quais são as crenças doutrinárias que os valdenses tinham? O que eles acreditavam? Eu mencionei aqui algumas coisas anteriormente, mas vou voltar a enfatizá-las. Alguns pontos centrais daquilo que eles acreditavam enquanto verdades de fé. Bem, os valdenses acreditavam na divindade de Jesus Cristo e na salvação por meio de Cristo. Ou seja, para eles, somente Jesus de Nazaré é que podia e pode salvar o ser humano. Assim também entendia a igreja cristã católica. E eles viam na pessoa de Jesus também um ar de divindade. Jesus era divino como o Pai. Aceitavam, pelo menos na teoria, que todos os crentes verdadeiros tinham o direito de pregar, de evangelizar e de ministrar os sacramentos. Este conceito, esta ideia, ela vai se consolidar lá na frente, no século XVI, com o conceito do sacerdócio universal de todos os crentes, como era um posicionamento definido pela Reforma Protestante. Isso já nasce no século XII, com os valdenses que entendiam que qualquer cristão, salvo e remido por Jesus, tinha condições de poder também exercer um ministério para a glória de Deus. Valdo e os seus seguidores desejavam pregar como leigos, mas o Papa proibiu eles de fazer isso. E isso foi, como eu coloquei lá atrás, a causa da ruptura, né? Porque a igreja cristã católica, apostólica romana, entendia que somente os clérigos, aqueles devidamente capacitados para o ofício sacerdotal, tinham a legitimidade de pregar e ensinar as Escrituras, pregar e ensinar sobre o Evangelho. Mas é a partir do movimento valdense que essa ideia ela vai ser combatida, porque partia-se do pressuposto de que qualquer cristão ungido pelo Espírito Santo, salvo em Cristo Jesus, podia também pregar e ensinar a respeito das Sagradas Escrituras, e pregar e ensinar a respeito do Evangelho. Em 1184, foram excomungados por sua recusa de parar de pregar. Assim, uma minoria que anelava por reforma foi expulsa da igreja organizada por uma maioria desapiedada que havia perdido os valores que esse zeloso grupo pretendia recuperar. Então nós vamos ter aqui as consequências da ruptura, né? Este pequeno grupo, que num primeiro momento não queria se desligar da igreja, mas queria ver a sua purificação, sua renovação, acabou sendo rejeitado, principalmente porque eles confrontavam as práticas pecaminosas de parte do clero corrompido, como também toda aquela opulência e riqueza que a igreja vinha acumulando em torno ou a partir da ignorância de fé das grandes massas. Os valdenses celebravam a Eucaristia, embora a uma certa altura eles começavam a reduzir a celebração eucarística a apenas uma ocasião anual. Também era comum uma cerimônia de iniciação pelo batismo, ou seja, aqueles que se convertiam à fé cristã valdense, vamos assim dizer, eram também estimulados ao batismo. A leitura do Novo Testamento convenceu os valdenses de que o purgatório era um mito. E se o purgatório era um mito, não havia necessidade de fazer oração pelos mortos. Não havia necessidade de indulgências. Eles compreenderam que tanto as orações pelos mortos quanto as indulgências não valiam absolutamente nada. Criam que todos os homens deviam possuir a Bíblia em sua própria língua, devendo ser ela a autoridade final para a fé e para a vida. Olha que interessante. Aquilo que a Reforma Protestante vai defender no século XVI, de disponibilizar as Sagradas Escrituras na mão da população, já era uma ideia defendida já no século XII, tanto lá com John Wycliffe na Inglaterra, quanto agora também com os valdenses, a ideia de que todos os cristãos deveriam ter acesso às Sagradas Escrituras.
Eles tinham o seu próprio clero, com bispos, sacerdotes e diáconos. E Valdo foi o seu líder, o líder dos valdenses, até morrer no ano de 1217. Eles proibiam a realização de juramentos, desprezavam toda e qualquer mentira e condenavam, eles não gostavam, eles rejeitavam a pena de morte. Por causa da ruptura que aconteceu, né, naquela ocasião de 1184, passaram a rejeitar a Igreja Romana, acreditavam na evangelização e na pobreza como elemento fundamental para a ação missionária e se abstinham de matar e assassinar as pessoas. Eles eram destituídos de um fervor apocalíptico, tá? Eles não tinham aquela visão de fim do mundo como outros grupos à época tinham, mas eles se voltavam para a busca de uma eclésia primitiva, de uma igreja primitiva, de uma igreja mais viva, dinâmica, uma igreja segundo aquilo que o Novo Testamento apresentava. E eles, por causa disso, modelavam suas congregações a partir da simplicidade da igreja primitiva. Eles rejeitavam aquela opulência e ostentação da igreja rica, da igreja institucionalmente estabelecida que ostentava a sua riqueza e a sua magnitude. Eles primavam por uma simplicidade da prática da vida cristã. A visão deles acerca da igreja era caracterizada por uma tendência perfeccionista no que diz respeito às questões morais e principalmente nas suas ações e uma predisposição antissacerdotal. Apenas os sacerdotes valdenses, conhecidos como os perfects, poderiam ouvir uma confissão ou dar absolvição, já que somente eles eram limpos de pecado. Isso aqui é um detalhe interessante, né? Havia, portanto, entre os valdenses a ideia de que os seus líderes eram pessoas que tinham um padrão de santidade superior. Eles também buscavam santidade como membros comuns, como cristãos comuns, vamos assim dizer, mas entendiam que os seus líderes estavam num patamar de santidade diferenciado. O seu antissacerdotalismo, o sacerdotalismo da Igreja Católica Apostólica Romana, os levou a eliminar da sua adoração vários rituais comuns à Igreja Romana, tais como dias santos, dias de festa, relíquias, peregrinações, indulgências e até a crença no purgatório. Tudo isso foi rejeitado pelos valdenses e foi varrido por eles, pois eles tratavam essas coisas como excrescências maléficas da falsa igreja e que era utilizada para enganar e subjugar as massas em cima de uma ignorância espiritual pelo desconhecimento das Sagradas Escrituras. A despeito da perseguição pelo papado medieval, revivificado e militante, encarnado por Inocêncio III, entre os anos de 1198 a 1216, o movimento valdense sobreviveu, sendo um estímulo e desafio para a atmosfera em que se iniciou a Reforma Protestante. Ou seja, as raízes da Reforma Protestante já começam lá atrás, com a prática de alguns grupos que começavam a se mostrar insatisfação com a igreja institucionalmente estabelecida, e um desses grupos que teve mais impacto direto nessas ideias e conceitos para a Reforma Protestante foram os valdenses. Tiveram condições de sobreviver às frequentes perseguições por causa do seu modelo separatista de igreja e devido à sua prática de culto clandestino a partir da dinâmica de pequenos grupos itinerantes, como eu mencionei anteriormente. Muitas das suas crenças entraram na corrente principal da tradição da Reforma Protestante e muitos deles se uniram à Igreja Reformada sem perder a própria identidade. Tá? Acabaram sendo acampados pelo protestantismo. Bem, diante disso, qual é o legado que os valdenses deixaram para a fé cristã e, neste caso, a fé cristã protestante? Bem, vamos ver lá. Os ensinamentos dos valdenses entraram rapidamente em conflito com a Igreja Católica. Como nós vimos, em 1215, os valdenses foram declarados heréticos e sujeitos a uma intensa perseguição. O grupo quase foi aniquilado no século XVII e foi confrontado com discriminação organizada nos séculos que se seguiram. Ou seja, eles enfrentaram terríveis momentos de perseguição devido ao seu posicionamento contrário à igreja institucionalmente estabelecida à época, a Igreja Católica Apostólica Romana.
No tempo da Reforma Protestante, os valdenses eles influenciaram em muito o reformador suíço Henrik Bullinger. Eles tiveram assim, uma influência muito grande na vida desse reformador. Ao encontrar as ideias de outros reformadores semelhantes às deles, os valdenses rapidamente se fundiram no maior movimento protestante que aconteceu na história, que foi o movimento protestante do século XVI. Com as resoluções de Chanforan, em 12 de setembro de 1532, os valdenses foram formalmente considerados parte da tradição calvinista. Tá? Eles formalmente se tornaram parte da tradição calvinista, ou seja, foram acampados pelo movimento protestante de vertente calvinista, porque suas crenças tinham similaridade com as crenças que começavam a eclodir na reforma do século XVI. Nesse mesmo século XVI, líderes valdenses abraçaram a reforma protestante e uniram-se a várias entidades religiosas protestantes locais. Já em 1631, os estudiosos protestantes e os próprios teólogos valdenses começaram a considerar que eles, os valdenses, eram os precursores da reforma protestante, que manteram a fé apostólica diante da opressão católica e da perseguição que viveram entre os séculos XII, XIII, XIV, XV e XVI. A partir disso, eles começam a ser considerados como, de fato, os precursores da reforma protestante. Os valdenses modernos, nós temos ainda grupos valdenses hoje em dia, compartilham princípios fundamentais com os cristãos calvinistas. E quais são esses princípios que eles compartilham? O conceito do sacerdócio universal de todos os crentes, a comunidade congregacional e também alguns sacramentos, como a comunhão e o batismo. Atualmente, os valdenses, a Igreja Cristã Valdense, ela é membro da comunidade de igrejas protestantes na Europa e suas afiliadas em todo o mundo. Congregações continuam ativas na Europa, na América do Sul e na América do Norte até os dias de hoje. Organizações como a American Waldensian Society mantêm a história desse movimento e declaram assumir sua missão de proclamar o evangelho cristão, servir os marginalizados, promover a justiça social, fomentar o trabalho interreligioso e defender o respeito à diversidade religiosa e à liberdade de consciência. Então é um movimento que continua presente até os dias de hoje, tanto na Europa, nos Estados Unidos, quanto na América do Sul também. São a única seita da Idade Média considerada herética pela Igreja Católica a subsistir até os dias de hoje, tá? E aí seita herética entre aspas. Agora um detalhe interessante, em 22 de junho de 2015, após uma visita histórica a uma igreja valdense em Turim, o Papa Francisco, em nome da Igreja Católica, pediu perdão aos cristãos valdenses pelas perseguições realizadas contra eles no passado. Isso aconteceu de um modo recente, conforme nós vemos aí na foto. Na ocasião, o Papa Francisco disse o seguinte: da parte da Igreja Católica, peço-vos perdão pelas atitudes e comportamentos não cristãos, por vezes não humanos, que tivemos contra vós na história. Em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoai-nos. Isto foi um fato histórico que só veio acontecer agora no século XX, um sinal muito claro de reconciliação entre a Igreja Cristã Católica Apostólica Romana e a Igreja Valdense, a Igreja Protestante Valdense. Bem, quais são, portanto, algumas características da moderna Igreja Valdense dos nossos dias? Quais são essas características? Bem, a atual Igreja Valdense se considera uma igreja protestante da tradição reformada, originalmente enquadrada por Ur Zwinglio e por João Calvino. Reconhece como seu padrão doutrinário a Confissão de Fé, publicada em 1655 e baseada na Confissão Reformada de 1559. Ela admite apenas duas cerimônias, dois sacramentos, o batismo e a ceia. A autoridade suprema no corpo é exercida por um sínodo anual. E os assuntos das congregações individuais são administrados por um consistório sob a presidência do pastor. Ao longo dos séculos, igrejas valdenses foram estabelecidas em países distantes da França, como o Uruguai e como os Estados Unidos, onde as congregações valdenses continuam ativas no propósito de levar avante as ideias do movimento valdense.
A contemporânea e histórica herança espiritual dos valdenses descreve-se como proclamando o Evangelho, servindo aos marginalizados, promovendo a justiça social, promovendo o trabalho interreligioso e defendendo o respeito pela diversidade religiosa e pela liberdade de consciência. Ou seja, a Igreja Valdense dos nossos dias continua ainda defendendo os conceitos e ideias que caracterizaram ela como um movimento que se posicionou contra o estado religioso de sua época ali, do seu surgimento. Nós estamos vendo aí o símbolo, um dos símbolos da Igreja Valdense, e aí podemos ver algo, que hoje essa igreja é membro da Comunhão Mundial das Igrejas Reformadas, do Conselho Metodista Mundial, da Federação de Igrejas Evangélicas na Itália e também participante do Conselho Mundial de Igrejas. Assim, nós chegamos ao fim deste vídeo apresentando para você, os valdenses, tá? Que foram considerados os precursores da Reforma Protestante. Se você gostou desse assunto, eu quero recomendar você a se aprofundar no estudo da história da igreja, principalmente nesse período da Baixa Idade Média. E se você gostou do conteúdo que foi disponibilizado aqui, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, ajude-nos a divulgar o estudobiblico.net, porque o nosso objetivo é que este canal seja um acervo de conteúdos bíblicos e teológicos para quem deseja conhecer melhor as Sagradas Escrituras e deseja compreender com mais clareza a fé cristã. Aqui abaixo no link, ou aqui abaixo do vídeo, na descrição, deve haver aí alguma indicação de materiais nossos, de cursos nossos, que vão ajudar você a se aprofundar no entendimento das Sagradas Escrituras e do Evangelho de Jesus Cristo. Obrigado por me acompanhar até aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.